Candidato Hamilton Mourão, por favor. Meu boa tarde a todos, meu agradecimento à Veja e ao Facebook por estar aqui nesse momento. E eu quero ser vice-presidente junto com Jair Bolsonaro, porque precisamos de um projeto de país. Precisamos de um país onde o governo seja austero, onde a moralidade seja tônica, onde a eficiência gerencial seja o ápice, não é, de qualquer governo que a gente entenda por esse nome, onde a confiança dos governados seja total nos seus governantes, onde o relacionamento com os demais entes da federação e com os demais poderes seja feito de forma republicana, com a política de P maiúsculo, não uma política do toma lá da cá, mas a política em torno de ideias, em torno de programas, recuperando a nossa autoestima, o orgulho de sermos brasileiros, a nossa economia e partindo no rumo do destino manifesto desse nosso grande Brasil. Quero dirigir ao general Mourão uma questão muito que o Rio Grande do Sul é um estado agrícola, e o senhor é gaúcho como eu, mas o Brasil depende basicamente da agricultura, depende basicamente do superávit, a produção interna. Eu ouvi do principal assessor, ou comandante da economia, que vai cortar os subsídios para a agricultura, no caso da administração, se vencer Jair Bolsonaro. O risco para isso, eu queria saber do senhor, se o senhor também concorda com o fim dos subsídios para a agricultura, que é um setor dinâmico e fundamental para a economia brasileira. Bom, agradeço a senadora a pergunta, até porque trata da nossa terra, senadora. A agricultura responde, o agronegócio responde por 25% do PIB do Brasil, né? Então não resta dúvida que nós temos que, inclusive, incentivar mais. Nós temos 5 milhões de produtores, dos quais 10% que são aqueles produtores maiores, eles têm realmente assistência técnica, têm maior capacidade. Nós temos que nos voltar para os outros 4,5 milhões de produtores e a assistência técnica para esses produtores, que são os produtores familiares, os pequenos produtores, não é? Tem que ser feita por governo. Então, eu não tenho a mínima dúvida que, no momento em que nós nos debruçarmos sobre toda essa questão do agronegócio no Brasil, os subsídios terão que ser mantidos e nós devemos até expandir mais esse apoio ao agronegócio, buscando incorporar tecnologia e, com isso, fixando mais o homem no campo e aumentando a nossa produtividade. O Brasil tem condições e deve ser o celeiro do mundo. E o agronegócio é fundamental para o nosso país. Pode replicar, senador. Eu percebo que é uma contradição. O senhor defende, então, a manutenção do subsídio, contrariamente ao que Paulo Guedes é contra subsídios. Mas eu queria ponderar que não é possível você retirar subsídios para o setor agropecuário quando nossa logística, nossa infraestrutura, a insegurança que vive o campo hoje, o agricultor brasileiro de qualquer tamanho, seja ele de uma cooperativa, seja ele de um produtor integrado, seja ele médio ou grande, ou da agricultura familiar especialmente, estão reféns da criminalidade que avançou da zona urbana para a zona rural. E lá ele está, digamos, refém disso e sem a assistência do Estado. Quer dizer, pensar nisso na agricultura familiar sem subsídios é muito sério. Por favor. Bem essa problemática, senadora, até porque eu tenho familiares lá no Rio Grande do Sul que sofrem com a questão do abigeato e outros problemas que ocorrem da insegurança no campo. O que os nossos trabalhadores e produtores do agronegócio podem ter certeza é que, sob o nosso governo, terão todo o apoio necessário, seja na questão da segurança, seja principalmente na forma de desenvolver melhor o seu negócio. Eu lembro, infraestrutura e assistência técnica será objetivo do governo de Jair Bolsonaro. Boa tarde, candidatos. Boa tarde, Lilian. A minha pergunta vai para o candidato Hamilton Mourão, e eu gostaria que fosse comentada pelo candidato Eduardo Jorge. Diante do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que causou uma comoção no país, eu gostaria de saber quais os pontos principais de uma política cultural de um eventual governo Bolsonaro. Bom, não resta dúvida que foi uma tristeza muito grande o que nós assistimos lá no museu, na Quinta da Boa Vista, na noite do último domingo, e é resultado do descaso com quem vem sendo tratada a nossa cultura. O grande ponto é que a cultura não pode ser ideologizada.
E isso veio acontecendo ao longo dos últimos tempos no Brasil. Nós temos que nos preocupar devidamente com os monumentos, com a nossa história, e, ou seja, alocar recursos dentro do orçamento, mas, principalmente, a gente vê nos grandes países do mundo que isso está muito ligado à iniciativa privada. Portanto, a nossa grande visão para essa questão é atrair, né, os grandes investidores, de modo que, por meio de fundações, né, nós possamos manter o imenso patrimônio que nós temos espalhado de norte a sul do Brasil. Essa é a nossa visão para essa questão específica. O comentário é de Eduardo Jorge. Eu pesquisei nos programas e no programa do candidato Bolsonaro não tem uma palavra sobre cultura, o que não é estranhável. No nosso programa tem. Aliás, só 2 programas falavam na questão dos cuidados dos museus, dos investimentos necessários na conservação dos museus. Um desses programas era o nosso. E, além disso, Petrini, para nós, a cultura é uma das grandes riquezas do Brasil. Uma das grandes formas de você investir na globalização é em serviços. A cultura, a energia criativa do povo brasileiro e o turismo são uma fonte essencial de desenvolvimento para o Brasil. Candidato Hamilton Mourão, o senhor tem alguma tréplica? Não, até porque o que o doutor Eduardo Jorge falou é exatamente o que nós pensamos, né? Não resta dúvida que será isso muito bem trabalhado e é algo que não pode ser abandonado, até porque está ligado à questão da educação, que tanta falta faz para nós. Pergunta para o Paulo Rabelo, com comentário do Mourão. Quando o senhor assumiu o BNDES no governo Temer, o senhor fez um relatório que foi tomado como elogioso sobre o histórico do banco. O senhor elogiou o negócio, a sociedade com a JBS, e o senhor disse que nunca houve ali mau uso do dinheiro público. O Álvaro Dias, titular da sua chapa, se posicionou de maneiras diferentes. Disse ali mais de uma vez, falou em corrupção e falcatruas. Queria saber se o Álvaro Dias está mal informado e, numa gestão de vocês, uma eventual gestão de vocês, como deve ser trabalhado o BNDES, semelhante ao BNDES no governo Lula e no governo Dilma? Muito bem, Daniel. Eu, quando assumi o BNDES, a primeira coisa que fiz foi fazer os levantamentos sobre as alegações que a população e, inclusive, gente no Congresso Nacional levantava. Em seguida, o próprio Congresso Nacional instalou e já concluiu, não uma, 2 CPIs. Uma mista, Congresso e Câmara e Senado, e a outra apenas na Câmara, inclusive sobre JBS. Nenhuma das duas apurou nada e nós tivemos as portas abertas do BNDES e as 2 comissões internas que já lá estavam e que tivemos que concluir, também nada apuraram quanto à lisura dos funcionários que lá trabalham, ou seja, eles praticaram uma política de Estado. Álvaro Dias criticou uma política de Estado de privilégios, de ir fazer uma chicana financeira lá no resto do mundo para obter provavelmente propina no resto do mundo. Agora, o BNDES exportou serviços de engenharia, guindastes, tratores, estritamente brasileiros. O BNDES não consegue tirar financiar uma nota fiscal que não seja produzida por brasileiros de material estritamente no Brasil. Isso é que explica essa contradição. No governo Álvaro Dias, nós não vamos ter mais privilégios. Ele, como senador, já estabeleceu várias proposituras a esse respeito e nós vamos ser um governo horizontal, sem privilégios e um Brasil para todos. Comentário do candidato Hamilton Mourão. Bom, o BNDES, aí, ao longo dos últimos governos, ele teve um uso não correto, ele teve um uso político. Então, aqui, quando o Paulo comentou a questão dos privilégios, foi muito utilizado nos governos do Partido dos Trabalhadores, inclusive com captação de recursos a uma porcentagem maior e empréstimos a níveis menor. Essa diferença foi paga por todos os brasileiros e é uma das responsáveis pelo déficit fiscal que nós vivemos no país e pelo atraso da nossa economia. Quem começa perguntando nesta rodada é o candidato Hamilton Mourão. Bom, a minha pergunta é para o Paulo Rabelo, né? Doutor Paulo, uma questão que talvez não tenha sido muito debatida, aí a gente não vê, é a nossa política externa. E o Brasil, ao longo dos últimos anos, ele se apequenou nessa aí.
buscou a questão de um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, a tal política Sul-Sul, né, e a própria questão aqui do Mercosul, os nossos vizinhos. Então, a minha pergunta é simples. Qual é a visão dos senhores a respeito dos objetivos da política externa brasileira? 1 minuto e meio, por favor. Na meta número 15, para ser preciso, das 19 metas, mais uma meta-síntese, que é a revisão constitucional, existem mais de 400 páginas já preparadas pelo governo Álvaro Dias, que vai administrar esse país e mostrar onde o dinheiro está. Um dos aspectos importantes é justamente a recuperação do caráter da diplomacia brasileira. Essa diplomacia brasileira que não funcionou nem para fazer os tratados bilaterais e multilaterais que já poderia ter feito, estreitando contatos, por exemplo, com a TPP, que é o Tratado da Parceria do Pacífico, estreitar o contato necessário com a maior compradora nossa em potencial, que é a Europa, e, obviamente, também estreitar as relações com a África e com os países emergentes. Tudo isso será feito através de uma meta de pelo menos 10 tratados bilaterais e 4 tratados multilaterais. O Mercosul, general, acabou. Nós precisamos ter uma nova abordagem, uma abordagem onde o Brasil lidere pelo exemplo. Com o fim da corrupção nesse país, porque esse país, com essa corrupção que está, com essa velha política de conchavo, não vai para lugar nenhum. E com o fim dos privilégios. Aí o Brasil vai ser líder e teremos um novo tratado da América do Sul, com o Brasil segurando, inclusive, a entrada de armas e drogas, que hoje é um queijo suíço nas nossas fronteiras. Bom, o doutor Paulo Rabelo tocou muito claramente nessa questão da diplomacia comercial. Mas é muito importante que a diplomacia brasileira ela se afirme no cenário das nações também como princípios e valores, né? En passant, abordou essa questão do contrabando de armas e drogas, que tanto devasta o nosso país, mas o que tem que ficar muito claro é que no governo Jair Bolsonaro, a nossa democracia voltará a ser aquilo que o Barão do Rio Branco nos legou. A quem o senhor faz a pergunta? Ao general Mourão. General, eu fui deputado 20 anos, dei oposição e aprovei vários projetos importantes. Sou coautor do Sistema Único de Saúde, sou autor da Lei de Planejamento Familiar no Brasil, sou eu, prazer. Sou eu autor da Lei dos Medicamentos Genéricos, quando o senhor vai na farmácia e compra aquele medicamento, lembre de mim. Sou autor da PEC, primeira PEC de reforma da Previdência, primeira PEC, a PEC parlamentarista, você sabe disso, né? E aí eu pergunto ao senhor uma coisa muito importante para o Brasil. O candidato Bolsonaro, que ficou também tanto tempo quanto eu, 20 anos no Congresso Nacional, qual é o balanço que o senhor faz desse trabalho parlamentar do candidato Bolsonaro? Muito bem, o candidato Bolsonaro, ele, ao longo dos últimos 28 anos, né, ele esteve presente no Congresso Nacional, e a atuação dele pode não ter sido assim, com aprovação de emendas como a sua, né, que tiveram sucesso, mas ele fez um trabalho muito grande em prol das nossas Forças Armadas, dos nossos hospitais, não é? Buscando sempre cooperar com as nossas unidades, com a família militar, que era de onde provia o grande número de eleitores dele. Então eu julgo plenamente que esse período do deputado Bolsonaro dentro do Congresso Nacional foi um período de produtividade para os seus eleitores, que é o que eu considero fundamental quando alguém é eleito para representar parcela da população dentro do nosso Congresso. Eu analisei e estudei os arquivos do Congresso e não vi nada. Nada. É totalmente medíocre a presença do deputado Bolsonaro em 28 anos de Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é uma escola de governo, porque lá você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que propor propostas, negociar com diferentes. O deputado Bolsonaro não fez nada disso e quer governar o país. Estão vendendo gato por lebre. Não tem inteligência emocional para governar um país que é a terceira democracia do mundo. A réplica. Bom, eu discordo do doutor Eduardo Jorge, obviamente, né? Senão não estaria na chapa dele, né? Pô? Eu deixo muito claro o seguinte, o presidente da República, ele é um comandante, ele é um decisor. Ou seja, ele tem que saber escolher os seus subordinados, colocar os homens e as mulheres certas no local certo, ouvir as suas linhas de ação e tomar a decisão. E Jair Bolsonaro sabe fazer isso como ninguém.
Primeira pergunta vai para Hamilton Mourão, com comentários de Paulo Rabelo. Pergunta de Túlio Vaz. Estamos acompanhando a situação da Venezuela e também da chegada de novos refugiados. No seu governo, qual seria a sua postura em relação ao assunto, candidato Hamilton Mourão? Bom, a Venezuela sofre uma grave crise humanitária, fruto de um projeto chamado socialismo do século XXI, que se iniciou com o presidente Hugo Chávez e agora agoniza sob as mãos do presidente Maduro. O Brasil, tradicionalmente, sempre auxiliou as demais nações, e nós não podemos virar as costas aos nossos irmãos venezuelanos que sofrem com a fome, que sofrem com a falta de medicamentos, que sofrem com a falta de perspectivas. Independente de termos a totalidade do recurso necessário ou não, temos que acolher esses que chegam às nossas fronteiras na busca daquilo que a gente não pode retirar de nenhum ser humano, que é a esperança. E a nossa longa tradição humanitária de termos enfrentado, ao longo da nossa história, todo tipo de totalitarismos, né, nos leva a acolher esses irmãos e manter a nossa política de buscar localizá-los dentro do nosso território nacional e não única e exclusivamente no território de Roraima, pois o governo atual demorou a compreender a magnitude dessa crise. Ou seja, apoio àqueles que fogem de um regime de fome e de opressão, fruto de uma ideologia cega. E se quem você queria que comentasse? Paulo Rabelo. Vamos lá. Sim. General, concordo com a vocação humanitária do Brasil e fiz mais. E assim fará o governo Álvaro Dias. Peguei o avião, parei em Boa Vista, fiz uma reunião com o general de brigada, general Dutra, que o senhor conhece, e depois fui a Pacaraima, conversar com a população que chegava na Operação Acolhida. Fui fazer uma visita local. E nós temos no nosso plano de metas o anúncio da criação de uma Secretaria Nacional de Imigração. São relativamente poucos Hamilton, agora os candidatos. Sim. Eu finalizo apenas dizendo o seguinte: ainda no meu tempo na ativa no Exército, eu deixei claro aos meus companheiros do alto comando que a próxima missão de paz que o Brasil teria seria dentro da Venezuela. Então, qualquer um de nós que assuma o governo deverá olhar isso com muito carinho, porque essa nossa vizinhança é um problema e nós estamos assistindo isso replicar para dentro do território nacional. Edgar. A próxima pergunta é para Eduardo Jorge, com comentário de Hamilton Mourão. Jabes Camolês, de Brasília, pergunta: vemos na TV que o crime organizado tem controle da maioria das prisões. O que o candidato propõe como solução para o sistema penitenciário? Esse problema é um problema mundial, que no Brasil já atinge 700 brasileiros que estão presos, 40% desses presos são presos provisórios, grande parte desses presos são presos pegos em flagrante na rua, em pequenos crimes de tráfico de drogas, às vezes até desarmados, que quando vão lá para a prisão, entram no jardim de infância e saem lá pós-graduados em crime organizado. Então, é preciso uma intervenção mais global, desde rever a política em relação às drogas no país, é preciso rever isso daí, porque hoje o capitalismo ilegal dos traficantes, eles têm um monopólio nessas drogas. E é a partir dessa matriz que eles se abastecem de forma milionária para enfrentar a polícia com armas, às vezes, até mais poderosas. Então, o combate com inteligência ao crime organizado é que vai dar solução ao problema penitenciário. Você tem que esvaziar o poder econômico dele, esvaziar o poder econômico do monopólio, esvaziar o poder econômico indo atrás do patrimônio de cada um deles e sequestrando o patrimônio deles, que está lá escondido com lavagem de dinheiro, e cortar o abastecimento de soldados rasos na penitenciária. Como? Com penas alternativas, fazendo semiaberto, para tirar aqueles jovens do caminho do crime. Então, é um problema global que passa pela revisão, inclusive, de como nós vamos ver essa questão das drogas no Brasil. Candidato Hamilton? Bom, o nosso sistema penitenciário, ele parou no tempo, ele simplesmente não se adaptou à realidade que nós estamos enfrentando, dessa narco-guerrilha aqui no Brasil. O candidato Eduardo Jorge colocou muito bem nessa questão da mistura de presos de menor periculosidade com presos de maior periculosidade, e isso leva a que novos soldados surjam para o tráfico.
A nossa visão é muito clara. Temos que privatizar determinados presídios para que neles fiquem de menos periculosidade lá trabalhando. E aqueles que já são presos com crimes mais graves fiquem sob a guarda total do Estado. Agradeço à Veja, à Facebook, essa oportunidade, a todos aqueles que nos acompanharam aí via internet. Agradeço aos meus contrapartes aqui pela lianeza de trato, muito bom isso. Mas eu quero dizer uma coisa, Jair Bolsonaro e eu fomos formados sob a égide que as palavras conduzem e o exemplo arrasta. Num belo dia de nossas vidas, abatemos nossas espadas perante a bandeira nacional e juramos defender a honra, a integridade e as instituições deste país com o sacrifício da própria vida. E é isso que Jair Bolsonaro fará. Liderará esse país pelo exemplo e nos conduzirá a um novo patamar como nação, sem jamais esquecer o bem-estar de cada um de nós brasileiros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.